testei sempre o melhor, testei sempre o melhor pra mim. Bom dia, amados. Aqui nós estamos começando novamente a falar sobre o curso de bioética, dando sequência aí ao curso anterior que nós fizemos, falando sobre matrimônio, né? Então lembra que nós falamos sobre matrimônio em relação à sua tríplice missão. Então qual que é a missão do homem em relação ao casamento, ao matrimônio, né? Primeiro é ser semelhante à imagem e semelhança de Deus, né? Lá em Gênesis 26, Deus fez o homem e a mulher e fez a imagem sua e semelhança. Então nós temos que nos comportar como imagem e semelhança do nosso próprio Deus, ou seja, templo do Espírito Santo. A segunda missão, o que Deus nos confiou, foi de frutificar e multiplicar. Então Ele nos abençoa, né? Abençoa, depois que Ele faz a criação, o homem e a mulher, Ele os abençoa e fala assim: frutificai e multiplicai-vos. Então esse frutificar e multiplicai-vos é o que? É para que nós sejamos co-criadores, colaboradores da obra de Deus, né? Deus fez a vida, Deus criou todas as coisas para nós. Como nós somos ápice da formação, Ele também nos deu a mulher, e a mulher teve o homem para si, para que eles frutificassem e colocassem pessoas neste mundo, que são filhos de Deus, né? A gente muitas vezes olha para esses filhos de Deus como nossos próprios filhos. Na verdade não é. São filhos biológicos do ponto de vista genético, mas eles, antes de serem filhos biológicos, eles são filhos de Deus, assim como nós. Somos todos irmãos em Deus, né? Então não podemos ter posse nem dos nossos filhos, porque é claro que Deus faz essas pessoas, fazem os nossos filhos semelhante a nós. Por quê? Para que nós podemos cuidar melhor dessas pessoas. Por isso que Deus é tão bom conosco. Quando Ele faz um semelhante igual a você, um filho que nasce do seu ventre, que seja semelhante à sua raça, Ele faz com que você cuide melhor dele, né? E tem pessoas até que maltratam. Você veja que até pessoas que nascidas do ventre da mãe conseguem maltratar esse filho nascido desse ventre. Então, são filhos de Deus. Temos uma responsabilidade muito grande em relação a isso, né? Depois disso, nós vamos falar agora quando nós casamos, o que Deus faz no início. Ele chama sempre o matrimônio dentro da criação. Então sempre o matrimônio. Lá em Gênesis 2, versículo 24, ele fala que o quê? Que o homem deixará o pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e não serão mais que uma só carne. Então já está falando aqui no início do capítulo de Gênesis sobre matrimônio, casamento. Se você pegar lá Mateus, né, no capítulo 19, versículo 6, Jesus vem confirmar essa parábola, né, essa frase de Deus Pai, né, dizendo que o que o homem une, o que Deus une, o homem não separa, pois já são apenas uma só carne. Então, fala aqui em Jesus, ele simplesmente sacramenta como o casamento de forma indissolúvel, ou seja, após a união do homem com a mulher, na liberdade da união dos dois, aquilo que eles proclamam lá no ato do casamento, que querem se casar de livre e espontânea vontade, eles estão selando um com o outro esse amor conjugal, selando um com o outro o amor conjugal baseado com o Espírito Santo, ou seja, não há mais indissolubilidade, porque a partir desse momento vocês são uma só carne. Então, o próprio Jesus sela esse casamento como indissolúvel, e Deus Pai, em Gênesis, Ele coloca isso logo no início, como vem dizendo aqui para vocês, amados. Então, o que é um ato conjugal? Entrando na parte agora específica do nosso tema, né? Já fazendo esse preâmbulo, o que é o ato conjugal? É um ato de amor, né? Mas o que é o amor? Se você pegar a primeira carta de São Paulo lá, capítulo 4, versículo 8b, o que é o amor, né? Ele diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que lindo, né? Quem não ama não conhece a Deus. Claro que não, porque Deus é amor. Então, se você conhece a Deus, logicamente você vai se doar a outra pessoa. Mas como assim? O versículo em Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesus vai falar exatamente assim para nós: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida a muitos, em redenção a muitos. Ou seja,
Jesus vem para esse mundo para doar-se completamente às pessoas. Então nós temos que ser o quê? Um ser natural, nascido do barro, um ser espiritual, como Deus nos coloca, o espírito dentro do corpo para ser uma alma vivente, mas mais do que ser um ser natural e um ser espiritual, nós temos que ser como Cristo. Esse é o segredo do sucesso de um casamento. Esse é o segredo do sucesso de uma pessoa solteira. Se você viver como Cristo, você vai viver o Evangelho, né? Dentro da pureza do que é o Evangelho. Então, é muito importante essa concepção inicial, né? Outra coisa, então, quando fala em ato conjugal, eu posso viver esse amor pleno de doação para uma outra pessoa fora do casamento? Porque quando eu estou falando de doação plena, eu estou falando do ato conjugal, ou seja, de penetração do órgão masculino, do órgão feminino, sexual feminino da mulher. Não. O ato conjugal, ele só pode ser realizado dentro do sacramento do matrimônio. Então nós temos que ter essa certeza absoluta. Fora disso, gente, nós estamos pecando gravemente. É um ato ilícito e imoral. Pecado grave. Vai para o inferno, né? Nós não podemos praticar e nem fornicar. Ou seja, se você é solteiro e está tendo algum tipo de relacionamento fora do casamento, você está fornicando. Se você for solteiro, mas estiver ainda fornicando com uma mulher casada ou um homem casado, você está cometendo adultério. Então, não é permitido. Isso é grave, né? Então, nós temos que... Eu estou falando aqui, gente, nós estamos sendo baseados no Evangelho. Não é nenhuma ideia minha. Não é uma ideia do Dr. Marco Aurélio, não é uma ideia humana. Eu estou baseado dentro do Catecismo da Igreja Católica, dentro do Evangelho. E para ainda consolidar mais ainda o que eu estou falando, eu estou falando também daquela carta escrita pelo Papa João Paulo II, chamado Veritatis Splendor. O que quer dizer? Esplendor da verdade. Né? Se você pegar essa carta, ela foi publicada em 6 de agosto de 1993. É do nosso santo, São João Paulo II. Né? Então, é uma verdade absoluta sobre o que nós vamos falar. Tá bom? Então, é isso que nós falamos. O ato sexual, o ato conjugal, ela só se dá através do ato sexual dentro do casamento. Aí ela é legítima, né? Importante que nós tenhamos isso como concepção. Outra coisa, a lei natural, o que é natural no ato sexual? É que você tenha relações sexuais com a sua mulher na via natural. A via natural é o órgão genital feminino da mulher. A via natural é o órgão genital feminino masculino do homem. Então, a poluição, ou seja, quando você vai ter o gozo da relação, ela vai ter que ser dada no ato dentro da vagina da mulher. Então aqui nós temos duas formas de viver o ato conjugal, de forma unitiva e de forma procriativa. Tudo que for antinatural é pecado. Então a Bíblia, dentro da moral cristã, ela fala assim, olha, nós vivemos a lei natural. E nós vamos falar isso em relação a um embrião também, agora na próxima aula que nós vamos dar, nós vamos falar da lei nascente, né, do ser vivente, nascente, a criança que quando ela vem é concebida. Então tudo que for natural, ok, nós estamos indo de acordo com a Bíblia. Aquilo que é antinatural, e aí vocês vão entender o que eu estou falando, isso é ilícito e imoral. Portanto, nós estaríamos cometendo um pecado. Então, dentro disso que nós estamos falando do ato unitivo, como que eu devo me relacionar com a minha esposa dentro do sacramento do matrimônio? Eu tenho que ter uma entrega total, como Cristo entregou a sua vida a nós. Que entrega é essa? Eu não entrego só o meu corpo. Lembra lá no Catecismo número 365 que o corpo ele é composto de corpo e alma em sua natureza, né? Nós temos a razão, liberdade e vontade, corpo e alma e sentimento e coração. Olha só que coisa maravilhosa. Eu não posso me unir a uma outra mulher simplesmente de corpo, como se fosse um material qualquer, mesmo dentro do casamento. Se a minha mulher não tiver com vontade de ter uma relação comigo plena, ou seja, ela vai entregar o seu corpo, a sua alma, o seu sentimento e o seu coração, isso já não é natural.
Nós já estamos cometendo pecado dentro do casamento. Agora você imagina isso fora do casamento, gente, né? Então é uma aberração, tá certo? Então é a grande realidade que nós não conhecemos a Bíblia nem o catecismo da Igreja Católica. Amar uma outra pessoa é se entregar-se totalmente ao outro. Eu lembro de um exemplo de um campista de acampamento em que ele disse assim para mim, ele falou assim, como todo mundo me conhece como doutor, né? Que eu sou cardiologista. Ele falou assim, doutor, se eu tivesse conhecido o acampamento e tivesse ouvido essas palavras, eu não tinha desistido do meu primeiro casamento. Assim a menina que estava com ele do segundo casamento falou a mesma coisa. A mesma coisa. Porque se eles tivessem conhecido esse doar-se ao outro, ou sair do egocentrismo, do prazer individual, eles seriam felizes, né? Claro que a felicidade parte do amor conjugal voltado a Cristo, à igreja, né? A ter oração diária um ao outro, ter a oração pessoal, a oração do casal e a oração do casal na igreja. Isso aí já é comprovado, né? Nós temos um trabalho que mostra que o homem que ora com a mulher na igreja e no casamento, até na hora que vai dormir, a chance dele separar é muito pequena. Então nós devíamos ter isso como base inicial para poder ter relacionamentos com nossos esposos, né? Com as nossas esposas. Então, quando você doa o seu corpo para o outro sem entrega da alma, do coração e do seu sentimento, na verdade, você está fazendo uso como se fosse um agasalho. A pessoa é uma coisa que você põe um agasalho e joga fora, uma roupa e joga fora, uma máquina e joga fora, um objeto. Isso é prostituição, até dentro do casamento. Então, dentro do casamento, precisa ser um lugar de lazer, de prazer, onde você assiste um filminho com a sua esposa, onde que você leva ela num dia de semana para se alimentar, para um restaurante, para comer, mas ali não é só para comer, é para vocês se entenderem, né? Conversar a semana o que aconteceu. Eu tenho isso na minha vida. De sexta-feira, toda sexta-feira, eu pego a minha esposa e vou para um restaurante sem amigos. Não é dia de sair com amigos, é dia de você sair com a sua esposa. Porque você vai olhar para ela, você vai elogiar ela vai te elogiar. Vocês vão falar sobre a vida de casal, do relacionamento entre os dois. Então isso é muito importante num relacionamento conjugal. Senão vai virando realmente uma coisa abstrata, uma coisa que não tem sentido, né? Aí nós vamos entrar numa parte muito específica da relação unitiva, né? Partindo dessa área. E olha que eu estou assim baseado nesse Veritatis Splendor, tá, gente? Eu não estou falando por mim, não. Aqui nós estamos falando do esplendor da verdade de João Paulo II. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é baseado nessa encíclica e no Evangelho. Sexo oral versus carícias. Será que é permitido ter sexo oral e carícias? Olha, a gente fala assim, o que você é para Deus? A primeira coisa que a gente pensa é que sexo é sujo. Tem que tirar isso da nossa mente, sexo não é sujo. Deus, quando fez você e fez o homem e a mulher, ele simplesmente ele olhou para ele e viu que ele estava nu porque ele pecou quando ele consumiu aquele fruto da árvore do meio. Mas eles não sabiam que tinham sexo. Na verdade, o homem pecador é que viu o sexo como sujo. Na verdade, vós sois templo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, vai dizer o quê? O que fala para nós, gente? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Portanto, o seu sexo não é templo do Espírito Santo? O órgão sexual feminino e o masculino não é templo. Deus não habita em vós. Então, tem que acabar com isso. Está no mesmo âmbito do sacramento. É um altar quando você vai ter uma relação sexual. É um altar, como se estivesse na mesa eucarística, a sua mesa da cama é um altar. Do que vai sair ali na lei natural? Vai sair um filho, né? O seu filho vai ser produto desse ato sexual. Agora eu posso ter um ato sexual brutal, né? De qualquer forma? Não. É necessário lembrar que a mulher precisa de estímulo sexual. O homem é aquele fogão a gás, a mulher é o fogão a lenha. Então as carícias, os beijos, os abraços, né? São importantes para ter a excitação prévia
o ato de penetração na mulher. Eu estou falando bem abertamente que isso acontece com todo mundo. E para que talvez você tenha uma dúvida sobre esse tipo de relacionamento, né? Então as carícias no corpo da mulher e as carícias no corpo do homem, desde que não leve a poluição antes da introdução na região genital, né, do homem e da mulher, e isso, por isso que fala, as carícias devem ser feitas até você se sentir bem, e aí então você ter uma relação sexual prazerosa e de entrega para o seu marido ou para a sua mulher, certo? O marido para a mulher para o marido, desde que ambos estejam preparados, mas não também demasiadamente, para que não haja a poluição, né, desse material contido dentro do órgão genital masculino, como na mulher, senão isso se torna agressivo, ilegal, imoral, e aí tinha um ato ilícito, tá bom? Então é muito importante saber disso, né? A gente não sabe, será que eu posso ter uma relação com a mulher, eu posso beijar minha mulher? Pode acariciar o corpo, sois templo do Espírito Santo, né? Sois templo do Espírito Santo. Isso não tem nada, mas o sexo oral, né? Não pode, desde que a carícia oral, ela pode acontecer desde que não haja poluição no local daquela região, né? Isso a gente chama, na Igreja Católica, nós chamamos isso de ato incompleto. Aqui nessa encíclica Veritatis Splendor, nós chamamos isso de ato incompleto. Pode ser realizado, tá bom? O que não pode ser realizado? Agora sim eu vou falar para vocês. Muita gente pode perguntar, mas e o sexo anal, né? Porque tem muita gente que acha que sexo anal é normal. Não é normal. Sexo anal é ilícito e imoral. Por quê? Porque essa região, ela foi feita para a excreção de fezes. Não foi feita para o ato conjugal. Essa região não pode haver penetração, porque é um local altamente contaminado. Tem Escherichia coli. Se uma pessoa, por exemplo, estiver contaminada com o vírus da AIDS, tanto é que em 1980 houve um aumento absurdo da infecção por HIV, por quê? Porque tinham relações sexuais, sem proteção, sem nada. Até mesmo a proteção ela é antinatural. Vou falar isso aí mais na frente, né? Sobre métodos anticoncepcionais, sobre métodos de uso de barreira, no caso a camisinha, e outros métodos de barreira que não são permitidos pela igreja porque é antinatural. E vou explicar por quê. Porque é antinatural, claro, mas vou especificar isso mais à frente. Então, a região anal é muito contaminada, né? A gente pode falar isso até de parafilia, né? Que se fala no termo, o ato de se fazer sexo oral, né? Na região anal. Isso pode, de uma certa forma, trazer fezes para dentro da sua boca. Olha que coisa terrível, né? Isso não é permitido, tá, gente? Então, vamos ter, assim, usar as carícias, mas de forma adequada para que a pessoa fique excitada, para que você e o seu marido fiquem excitados, mas dentro desse ato preâmbulo que não leve à poluição, tá certo? E, por fim, você ter, sim, o gozo pleno da relação sexual com o órgão genital do masculino e feminino dentro do seu devido lugar, vagina e pênis. Fui claro sobre isso, amados? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque para que você tenha um ato sexual pleno com seu marido, com sua mulher. Sempre com doação. Esse negócio, vamos ter sexo hoje. Olha só, vamos fazer sexo hoje, simplesmente por fazer sexo, é pecado. Se você não tiver com vontade, entra num comum acordo com o seu esposo, né? Porque aquele dia você não está legal. Não pode ser, o seu corpo não pode ser usado como objeto. Agora, é importante você sempre estar conversando com o marido o que está acontecendo, tá? Claro que vocês, se viverem uma harmonia conjugal, vocês sempre vão estar se amando. Isso vai acontecer de modo muito natural, né? Pornografia. Não se pode assistir filmes pornográficos, de nenhum tipo de filme com imagem, para poder se relacionar sexualmente com a esposa. Isso é imoral. Você não é templo do Espírito Santo? Não acabei de falar aqui? Então como é que você pode achar que duas pessoas que estão à tua frente, numa imagem que seja, fazendo ato sexual explícito, isso é imoral, né? Não é feito para o homem, é ilegal. Portanto, é um pecado grave.
O Catecismo da Igreja Católica vai falar lá no 2354 que deve ser banido das autoridades a produção e distribuição desses materiais aí do tipo pornográfico, de imagem e qualquer outro tipo, né? Então, banido, tá? Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma situação de um casal, de uma menina que teve relações sexuais fora do casamento. Ela era solteira, na verdade, né? E teve várias relações sexuais com parceiros. O que aconteceu com essa moça? O testemunho dela foi o seguinte: ela casou com o marido dela, só que qual foi o problema durante o casamento que não deu certo? Ela não conseguia ter prazer com o relacionamento sexual com o marido, porque ela sentia o toque, ele não conseguia dar o toque necessário que ela tinha com um outro parceiro que ela teve fora do casamento. Aquele toque que excitava, não excitava com o marido. Olha o que aconteceu com esse casamento, gente. Ela não conseguia nem, como é que ela ia falar um troço desse pro marido dela? Então vivia um casamento sem prazer, porque teve relações antes do matrimônio com outra pessoa. Isso maculou, manchou a vida sexual dela. Então eu digo para vocês, para quem é solteiro, né, tem o seu relacionamento com outra pessoa, sim, o namoro é importante, as núpcias são importantes, a relação pré-nupcial é importante, mas sem o ato sexual, né? Porque isso vai acabar não, é fornicação, e isso é um pecado grave. Claro que hoje em dia mudou tudo. O que mudou tudo? A Bíblia não muda, ela é imutável. O que mudou é a concepção dos homens. Eu sempre falo isso aí. Você coloca, Deus, em vez de você ser guiado por Deus, como numa carriola, né? Você que está guiando Deus na carriola. Você esqueceu da Bíblia, estava achando que isso aqui é uma história da carochinha. E não é. Isso aqui é a verdade absoluta, né? Nós saímos por aí em retiros, em acampamentos, em tantos lugares, e quantos milagres e prodígios se dá através da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus tem feito nas nossas vidas, né? Isso é para você, irmão. Quer mudar de vida? Quer ser um relacionamento santo dentro do casamento? É isso aí. O ato conjugal nada mais é do que essa relação amorosa de entrega total, como Jesus Cristo se entregou para nós. Entrega a pessoa, faça sua mulher feliz de uma forma total. Mulher, faça seu marido feliz com uma entrega total. Chegou dentro de casa, mulher, o homem chega dentro de casa, para tudo, dá atenção para ele, olha no olho, faz um elogio, pergunta como foi o dia dele. Assim com a mulher também. O casamento vai se tornando uma rotina e vai estragando por causa disso. Nós deixamos de dar atenção para essas pessoas que estão do nosso lado, né? Talvez numa hora tão importante que é a hora da chegada do seu marido, da sua mulher dentro da casa, no fim de um dia, né? Então nós precisamos aprender novamente a viver um com o outro. Amém? E por último, é claro, é a procriação, né, gente? Claro, né? Já falei tudo sobre isso, que o final de tudo da relação sexual é mais do que doar-se a si para o outro, mas é doar-se além de si, tendo um filho. Quando há a relação sexual conjugal, você está aberto à vida e colaborando com a vida, para o surgimento da vida que Deus fez. Então, quando você tem um filho numa relação conjugal, num ato sexual onde você tem o encontro do espermatozoide com o óvulo da mulher, você produz um milagre, na verdade. Você é co-criador, colaborador com a obra de Deus. Foi para isso que você foi feito, desculpa. Você não veio aqui para curtir a vida, ter um prazer ou ganhar dinheiro, ser egoísta, olhar só para você. Eu vi uma vez um exemplo na Jovem Pan, uma moça falando que não gostaria de ter filhos porque ela queria curtir a vida. Que isso? Isso é anticristão, né? Ela não sabe para que ela veio. Se você olhar a Bíblia, você sabe de onde você veio e para que você veio e para onde você vai. Eu queria saber de onde eu vim. Você não sabe? Lê a Bíblia que você vai saber, né? Eu não sei quem eu sou. Lê a Bíblia que você vai saber. Você é filho de Deus. Você veio de Deus. E para onde eu vou? Você vai para Deus, irmão. É isso. Viva isso aqui com intensidade e seja feliz, né? Dentro do seu casamento. Só isso que eu quero dizer para você. E na próxima aula, nós vamos aí falar da vida nascente, né? Do ser humano quando ele nasce. Os nossos filhos, eu vou falar, né? Os filhos de Deus, aqueles que nascem de nós, que são nossos filhos, e os filhos de Deus. Como é que nós temos que nos
o comportamento humano em relação à vida nascente, a um embrião e tudo aquilo em relação à bioética. Tá bom, amados? Fiquem com Deus e que vocês estejam com a intercessão de Nossa Senhora do Carmo, tá? Um grande abraço e um beijo enorme no coração. Que essa aula possa ter sido produtiva para cada um de vocês. Amém?